Olá, nobres alunos, de volta então para a terceira parte da aula do domingo, hoje, dia 13 de setembro de 2020, pelo CEPEP, disciplina de Ética e Cidadania, também chamada Legislação e Ética Profissional, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 19 de Itapipoca, os melhores. Vamos prosseguir então. Estávamos a discutir sobre direito. E falávamos sobre a Constituição Federal. Ela pode ser mexida? Ela pode ser alterada? Ela pode ser mudada? Sabemos que outra Constituição pode ser escrita, como já foram várias outras. Mas a Constituição atual, a de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, também chamada de Carta Política, Carta Magna, Carta Maior, Lei das Leis, ela pode ser alterada? Quem me responde? Pode, professor. Pode, Pedro? Pode. Por meio de uma emenda constitucional. Olha só, Pedro respondendo aqui, já pontuando, né? A emenda constitucional. A famosa PEC, né? A PEC é um projeto de emenda constitucional. O que é que pode, o que é que não pode, né? Será que pode tudo? Eu posso acrescentar alguma coisa à Constituição, por isso o nome é emenda constitucional. Mas eu posso revogar alguma coisa importante? Por exemplo, o valor supremo, um dos valores supremos defendidos pela Constituição é a vida. Você sabe por que não pode ter pena de morte no Brasil? Legalmente? Morte tem todos os dias. Todos os dias se mata e se morre, mas legalmente o Estado brasileiro não pode tirar a vida do cidadão. Ele tira ilegalmente, mas legalmente não pode. Por que não pode? Porque a Constituição proíbe. A Constituição defende a vida. Então, não adianta nada aquele pessoal dos programas policiais, apresentadores, tem que mudar o Código Penal, tem que ter pena de morte. Eu não posso mudar o Código Penal com uma atitude inconstitucional, porque o Código Penal, apesar de ser uma lei poderosa e importante, está abaixo da Constituição Federal. Se a Constituição Federal diz que a vida é um valor supremo e o Estado não pode tirá-la, o Código Penal também não pode. Uma lei ordinária também não pode. Eu posso fazer um projeto de emenda constitucional revogando o direito à vida? Posso ou não posso? Valendo meio ponto. Posso ou não posso? Não, acredito que não. Acho Não. que pode, professor. Pode, se juntar o que a gente está falando aqui, um terço dos senadores, deputados, presidente, e eles resolverem isso, eles podem sim abrir uma emenda e fazer uma nova lei. Eu acredito que sim. Toda lei pode ser adaptada. A Constituição Federal proíbe nenhuma emenda constitucional de nenhum deputado, senador, nem mesmo presidente da República ou qualquer jurista podem revogar o direito à vida enquanto perdurar a atual Constituição. Então, o Valdiano acertou.
Mas eu gostei do comentário do Pedro e dos colegas, porque estamos aqui para isso, para dialogar, né? Professor, como é que se revoga o direito à vida? Rasgue a Constituição e escreva outra. Sob a Constituição atual, isso não é possível. Entende? Então, assim, eu posso mudar a Constituição, algumas partes. Eu posso acrescentar algo à Constituição? Posso, mas eu não posso mexer naquilo que é chamado de cláusula pétrea. Estamos numa disciplina que também é chamada de legislação e ética. Pois é, então estou falando um pouquinho de legislação. E vamos falar mais no próximo final de semana. Bora, João. Eu não posso alterar cláusulas pétreas da Constituição Federal. Não importa quem é o presidente, não importa quem é o senador, não importa quem é o deputado. Eu não posso revogar o direito à vida. Mas, professor, eu quero fazer isso. O que é que você tem que fazer? Rasgue a Constituição e escreva outra. Com essa, não pode. Professor, Mas, e quem teria esse direito de rasgar essa Constituição nova e fazer uma atual? Quem poderia fazer isso? Excelente pergunta. Somente o povo, num período de grande comoção nacional. As constituições são escritas e promulgadas em épocas de grandes transformações. Por exemplo, a Constituição atual foi escrita numa época de grande transformação. O Brasil estava saindo da ditadura militar, que durou 21 anos, a ditadura mais atual, porque já tivemos outras ditaduras no Brasil, né? Por exemplo, Getúlio Vargas, no Estado Novo, foi um ditador. Mas, quando o Brasil sai da ditadura mais recente, que foi aquela que durou até os princípios dos anos 80, nesse período de redemocratização, de mudança radical da sociedade, uma grande comoção, grandes campanhas, grandes manifestações, como, por exemplo, a famosa Direta Já e as grandes, vamos dizer assim, insurreições populares, provocaram e acionaram as forças constituídas para que fosse promulgada uma nova Constituição dentro de um colegiado. Quem presidiu esse colegiado foi um deputado na época chamado Ulisses Guimarães. Mas ele sozinho não tinha poder e nem pode escrever a Constituição. Então, muitas pessoas participaram desse processo, exigido pela sociedade, um grande clamor nacional. Não é só uma coisa que acontece em Brasília ou no Rio de Janeiro, precisa ser um clamor nacional. Foi escrita e aprovada e promulgada a 5 de outubro de 1988, a nova Constituição da República Federativa do Brasil, que traz 250 artigos, chamada Constituição Cidadã. Poderia acontecer isso de novo? Sim. O professor, teve algum momento recente que isso quase aconteceu? Teve sim. Quando? Aproveitando a pergunta do Pedro, eu gostei da pergunta, porque a pergunta muitas vezes vale mais do que a resposta, né? Então, o Valdiano pontuou porque respondeu corretamente, mas o Pedro pontuou porque provocou a discussão. 2013, muitos devem se lembrar daquele movimento chamado Passe Livre, que começou por conta do aumento das tarifas nos ônibus e nos metrôs, e aí de São Paulo, depois Rio de Janeiro, e depois foi se espalhando para outras capitais.
E, de repente, aquele movimento que era só por conta do aumento da passagem de ônibus, de alguns centavos, começou a ganhar corpo de uma reivindicação geral, nacional, por mudanças. 2013 foi um ano tão avassalador que as pessoas diziam: o gigante acordou, se referindo ao Brasil. Pessoas foram até a esplanada dos ministérios em Brasília, ocuparam o Congresso Nacional, ocuparam o Senado, ocuparam a Câmara dos Deputados, invadiram até o Palácio do Itamaraty, que é o Palácio da Diplomacia, e continuaram com um movimento crescente. Governadores, prefeitos, a presidente da República, na época de Dilma Rousseff, tentaram abafar um pouco, mas não conseguiram. Aí, ao final de tudo, a Dilma se sentiu tão pressionada que ela disse: o que é que vocês querem? Não está na hora, então, de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte? Quando ela disse isso, quando o chefe de Estado fala desse jeito, ele está dizendo ao povo: não querem escrever agora uma nova Constituição? Só que o povo não entendeu ou não quis, né? Eles disseram: não, queremos apenas mudanças. E aí a Dilma, pressionada, ela disse: tá certo, então eu vou destinar uma boa parte dos royalties do petróleo, porque na época o pré-sal estava em alta, né? Para a educação e a saúde. E vou promover algumas reformas aqui, implementar alguns programas. Isso foi feito. Mas o principal não foi que ela disse: não querem vocês, povo, promulgar uma nova Constituição? Talvez não estivéssemos preparados na época, talvez considerássemos que não fosse necessário, ou talvez sejamos ignorantes e não temos, nós, como povo, consciência do que seja realmente uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Porque, de fato, nós não temos esse conhecimento jurídico que deveria ser ensinado nas escolas, e só é ensinado nas escolas de direito, mas nem todo mundo é bacharel em direito. Mas no momento de comoção como aquele de 2013, seria possível escrever uma nova Constituição. Talvez não tenha sido porque, por incrível que pareça, senhores, a nossa Constituição ela é bem escrita, ela é bem feita e ela é importante. Professor. Roberto, você escreveu aqui: a ditadura, professor, se o povo é corrupto, como ficaria essa nova Constituição? A Constituição é o retrato de quem assume a Assembleia Nacional Constituinte. Se essa Assembleia é de fato democrática e é de fato conduzida pelo povo ou por representantes do povo, ela vai ter a cara das ideias e necessidades daquele povo. Mas se a Constituição foi escrita por um ditador, ela vai ter a cara das ideias daquele ditador. Ou daquele grupo. Não é? Por que a Constituição de 88 é tão importante? Talvez a mais importante de todas já escritas. Porque ela foi escrita por mais gente. Então, ela é mais popular, ela é mais democrática. Ela não foi escrita apenas por um jurista ou por um grupo da sociedade. Ela foi escrita por com muita participação social, popular, refletindo desejos da própria sociedade brasileira. Mas, como eu disse, ela foi escrita, promulgada em 88. Né? De lá para cá, muita coisa mudou, o mundo mudou. E pode ser que, no futuro próximo, outra Constituição seja promulgada. Certo? Por ora, as alterações que podem ser feitas são emendas constitucionais. Mas perceba como essa Constituição, estamos falando de lei, legislação, direito, não para formar bacharéis em direito, mas para mostrar que precisamos ter pelo menos uma noção.
Essa Constituição ela se propõe democrática porque ela assume o risco de mudar, inclusive, o regime político. O Brasil é uma república ou é uma monarquia? Uma república. Mateus responde, é uma república. O Brasil é uma república presidencialista ou parlamentarista? Parlamentarista. Oi? Parlamentarista. Não. Se fosse parlamentarista, o Bolsonaro não teria nenhum poder. O Brasil é uma república presidencialista. No Brasil, o presidente da República tem poder. Não é o único a ter poder. Existem 3 poderes principais. O poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, pelos deputados e senadores. O poder executivo, representado pelo presidente da República. E o poder judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que existem instâncias abaixo dessas. Só que no Brasil, o presidente da República concentra muita força, porque ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, Estado-nação, com E maiúsculo, chefe de governo e comandante em chefe das Forças Armadas. Se você for para um país parlamentarista, o presidente não tem tanto poder, não. O poder está mais concentrado no parlamento, que no caso brasileiro é o Congresso. E aí tem a figura do primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem poderes executivos, né? A Constituição Federal, em 1993, olha só como ela é interessante, permitiu, e já era previsto que acontecesse, talvez alguém aqui tenha participado e se lembre, de um plebiscito para escolher, isso em 93, se o Brasil deveria ser uma monarquia, ter de volta um rei ou um imperador, se o Brasil deveria continuar a ser presidencialista, porque tem um presidente, o presidente da República com poderes, ou se o Brasil deveria ser uma república parlamentarista, onde o poder estava concentrado na figura do parlamento e de um primeiro-ministro. E nós, povo brasileiro, escolhemos. Teve até campanhas na época. Nós escolhemos, nós votamos, nós fizemos a participação num plebiscito. Quando eu digo nós, talvez alguns aqui sejam muito jovens, eu também, mas nossos pais, para escolher, né? E aí escolhemos o presidencialismo. Mas se a gente tivesse escolhido a monarquia, seria um rei. Se tivesse escolhido o parlamentarismo, seria o primeiro-ministro no poder. Então, o Brasil ainda é, ou é, um país democrático, apesar dos desmandos, apesar dos problemas. A lei prevê. Certo? Alguma pergunta, senhores? Professor, Oi, Daniel. toda constituída, quem é que dá o aval para ela? Tem que dar voto na Constituição? Foi isso que você perguntou? O povo, através dos seus representantes. O aval para a Constituição, a casa correta para a Constituição ser promulgada é o Congresso Nacional. De preferência, a Câmara dos Deputados. Porque a verdadeira casa do povo é a Câmara dos Deputados. O Senado é importante, mas o Senado representa o interesse dos estados. A Câmara dos Deputados representa o interesse do povo. Quando o Senado e a Câmara se unem, eles estão no Congresso Nacional. Ali é o ambiente para se promulgar a Constituição e, normalmente, ela é assinada por um conjunto de deputados e parlamentares
E o principal deles é o presidente da Câmara dos Deputados. Certo? Professor, eu fiz essa pergunta porque tem uma teimosa, sabe? Ela fica dizendo para mim, esse auxílio aí, quem dava o aval, se aprovado, era o presidente, né, o Bolsonaro. Não era, eu disse ela que passava pela CAN, né? Aí por isso que eu perguntei essa pergunta para tirar a dúvida, né? O auxílio emergencial é bem diferente da Constituição, mas vamos aqui esclarecer, porque a pergunta é importante, Daniel. Vou até anotar o seu nome que você pontua pelas provocações, pelas participações, pelo debate, né? Existe uma diferença abissal entre auxílio emergencial e Constituição Federal, certo? É importante de se dizer. É muito mais fácil aprovar um auxílio emergencial ou qualquer lei menor do que a Constituição. Para que a Constituição seja realmente aprovada, uma grande comoção nacional precisa ocorrer, e eu estou falando de uma mudança radical. E quando essa mudança radical acontecer, a casa correta de se passar é o Congresso Nacional, sim. No caso do auxílio emergencial, não sei se vocês acompanham, né, os noticiários e as informações, mas ele foi proposto e ele foi desenhado, por assim dizer, no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. O presidente da República tem a função de sancionar aquilo ou vetar. No sistema como o nosso, ninguém é tão poderoso assim. Mesmo que o presidente seja poderoso, mas ele não pode fazer nada só nesse âmbito e nem o Congresso pode fazer nada só nesse âmbito. Um tem que dar aval ao outro. É um sistema de pesos e contrapesos. Então, a proposta inicial do governo foi de R$200 e a proposta do Congresso foi de R$600. O Congresso aprovou R$600 e o presidente sancionou. É um sistema de pesos e contrapesos, de discussões, de opiniões, de diferenças, né? O governo federal queria 200, o Congresso Nacional queria 600, e ficou naquela discussão, né? Chegaram até um valor intermediário, 400 e tal. No final, aprovaram 600. E o presidente ele pode vetar, ou ele pode aprovar, ele pode sancionar, certo? É um jogo de forças políticas que envolvem interesses, mas envolvem também ações que podem considerar a questão da responsabilidade econômica. Ora, eu queria que fosse R$2.000, mas aprovar R$2.000 pode ser irresponsável, porque pode faltar dinheiro em caixa. Por outro lado, R$200 é muito pouco. E aí a gente tenta chegar no meio termo. No caso, foram 600. Certo? Tanto o presidente da República quanto os deputados e senadores tiveram participação nesse processo. Respondido? Alguma pergunta mais, senhores? Pode perguntar? Quem fala é o Roberto? Pode falar, Roberto. Isso. É sobre a moral, porque o senhor começou o tema falando de uma pessoa que criticou algo, né, que é a homofobia. Na minha opinião, é uma tremenda besteira. Dá para nós viver normalmente, cada cá fazendo sua função de cidadão. Na minha opinião... É uma questão moral, não é, Roberto? Pois é. Tem O que muito fazer para melhorar essa conduta? Se aceitar mais uns aos outros. Vou me reportar ao seguinte arquétipo ou referência. Sempre que você estiver diante de um dilema moral, que a moral muda, então a moral tem muitas opiniões, ela é geradora de conflito. A moral é geradora de conflito. Porque sempre que eu questiono a moral, e sempre vai ter alguém para questionar, porque alguém sempre vai pensar diferente, eu tenho conflito,
E aí, onde é que eu vou buscar a solução para esse conflito? Na ética. Quem é que pode me responder? Alguém que entenda de ética. Então, você pode fazer o seguinte exercício. O que Jesus de Nazaré diria sobre isso? Jesus não é o mestre da ética? Jesus odeia homossexuais? O homossexual sentaria à mesa com Jesus? Seria respeitado por ele? Jesus lavaria os pés de um homossexual? Jesus dividiria e partilharia o pão com ele? E se ele pedisse a sua bênção, ele abençoaria? Está dada a resposta. Mas, professor, é difícil, é um tema difícil, eu sei que é difícil. Não é difícil só na nossa época, não. Foi difícil em outras épocas. Sabe um homem muito interessante para você estudar a diferença entre ética e moral, uma pessoa que é formidável? Paulo, o apóstolo Paulo. Alguém conhece o apóstolo Paulo? Os católicos chamam São Paulo. Alguém conhece a história dele? Conhece, Roberto? Fala um pouquinho sobre Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era cidadão judeu e romano, porque o seu pai era romano e a sua mãe era judia. Então, ele foi instruído na escola de Gamaliel, um dos mestres da época da lei de Moisés. Ele aprendeu com os seus mestres tudo sobre a lei e ser zeloso pela lei. Mas quando Cristo veio, ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir a lei. Ao cumprir a lei, foi feita uma nova aliança, um novo pacto. Ou seja, Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E ele, sendo um mestre da época também, na mesma escola, não compreendeu como o homem poderia nascer de novo do ventre da sua mãe. Jesus respondeu de novo: é necessário nascer da água e do Espírito. A mudança humana através da fé vem através do novo nascimento, da água e do Espírito. É uma nova criatura, com um novo pensamento. Ou seja, o que ele entendia de moral passou a ser ético. Então, ele deixou os costumes morais e passou a seguir 100% a ética. Paulo só foi compreender isso porque ele era Saulo, depois que ele teve um encontro com Cristo. Em Atos 9, ele iria perseguir um grupo de irmãos em Samaria. No meio do caminho, uma grande luz o ofuscou. Ele perguntou quem era. Jesus se revelou para ele: sou eu a quem tu persegues. Então, automaticamente, aquele encontro com Cristo mudou toda a sua vida, ao qual mudou também o seu nome para Saulo. De perseguido, de perseguidor, passou a ser perseguido. Só que a cidadania é tão importante na vida de Paulo, que até na sua morte, sendo julgado pelo rei, ele apelou para Roma, quis ser julgado pela cidadania romana, porque ele tinha dupla cidadania. Ele acabou morrendo em Roma, encarcerado. E ele termina a sua frase dizendo, lá em 2 Timóteo 4:3, se não me engano, encerrei a carreira, não, combati o bom combate, encerrei a carreira. Mais ou menos isso. Gostei da contribuição, Roberto. Saulo de Tarso, posteriormente chamado Paulo,
ele se ligava muito na moral da sua época. Ele era um homem culto, instruído. Sim, ele tinha todo o ensinamento judaico, ele conhecia as leis de Moisés. E sim, ele também tinha cidadania romana. Então, ele era uma pessoa poderosa para a sua época, de prestígio, respeitado. Ele poderia transitar pelo mundo dos judeus, pelo mundo dos romanos. Ele tinha salvo-conduto para andar onde ele quisesse. Ele conhecia a moral. E a moral da sua época dizia que esse negócio de cristianismo era imoral. Quem é esse tal de Jesus? É um imoral. Assim pensava Saulo, porque ele veio mexer, agitar, transgredir aquilo que eu acredito. Que história é essa de amar o inimigo? Moisés não me ensinou isso, não. Que história é essa de dar outra face? Moisés não me ensinou assim. Que história é essa? Perdoar 70 vezes 7? Moisés não me ensinou isso. Então, Moisés era a referência de Paulo, que se chamava Saulo. Moisés representava a moral da época, os ensinamentos da tradição. E quando Jesus aparece, curando aos sábados, questionando os fariseus, recepcionando na sua mesa pessoas de má vida, lavando os pés de pessoas humildes, isso incomoda aqueles que seguem a tradição. Paulo, antes chamado Saulo, perseguiu os cristãos e provocou a morte de Estevão, um cristão muito importante. Só depois, conforme o Roberto falou, ele se transformou, ele mudou, deixou de ser perseguidor para ser perseguido, deixou de atacar o cristianismo para poder defender. Ele passou por uma mudança. Por quê que ele atacava antes? Porque ele via que a sua moral estava sendo questionada. Só que Jesus não veio falar sobre moral. Jesus veio falar sobre ética. Para Jesus não importa se você é judeu, se você é romano, se você é samaritano, se você é grego, se você é rico, se você é pobre, se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você é branco, não importa. Mas para aqueles que seguem a moral, importa. Por isso incomoda. Sempre que a sociedade tem algo muito diferente, isso incomoda. Por exemplo, tem gente que ataca determinados comportamentos sociais e você pode até questionar, alguns sim. Mas faça isso com racionalidade, com embasamento, com justiça. Por exemplo, já que nós não estamos aqui para falar de religião, mas muitos se baseiam pela religião, então me diga uma coisa. Qual é o tipo de casamento que a religião defende? Homem e mulher, né? Entre homem e mulher, né, professor? Entre homem e mulher. Quem falou? Foi o Felipe? Entre Júnior falou. Certo, entre um homem e uma mulher. Né? Isso é do judaísmo, isso é do cristianismo. Júnior está falando. Júnior falando. Ótimo, Júnior. Registrando aqui a sua participação. Mas, assim, deixa eu perguntar de novo. É entre um homem e uma mulher ou pode ser entre um homem e várias mulheres? Aí só na Índia, né, professor? É um homem e várias mulheres. Ah, é? Então, deixa eu te responder uma coisa.
Quantas mulheres tinha Jacó? Vou te perguntar e tu me responde, na verdade. Quantas mulheres Jacó, chamado Israel, tinha? Não sei não. Quantas? Sei não. Mais de uma, com certeza. Quantas mulheres tinha o rei Davi? 3. 3 oficiais, né? E no harém ele tinha... Depende da cultura do país, né, professor? Opa! Quantas mulheres tinha o rei Salomão? 300. Quantas esposas oficiais? 700. E quantas concubinas? 300. Quantas mulheres no total? 1000. E eu estou falando de um homem santo chamado Salomão. Entende? Nós dizemos que o certo é o casamento de um homem e uma mulher. Na nossa cultura, a religião também trabalha com a ideia cultural. Mas se você for observar os grandes patriarcas da religião, inclusive da religião judaica, da religião cristã, aqueles que nós comentamos nas escrituras, seja no culto, seja na missa, não se casaram só uma vez, não tinham só uma mulher. Então, o casamento é entre um homem e uma mulher? Ou essa ideia é a ideia da nossa sociedade aqui, no Ocidente, no Brasil, nessa parte do mundo, nessa época, que foi defendida, por exemplo, no século XVIII, no século XIX, no século XX, agora no século XXI, mas foi sempre assim? Entende? É uma questão muito mais moral, tem muito mais a ver com costume. Não é? Então, sempre que a gente for julgar alguém, lembra disso. Lembra dessas referências. Daqui a 2 minutos nós voltamos.